Por que você não é os seus próprios pensamentos? E essa é a verdadeira liberdade do ser humano, ou a liberdade mais profunda, a verdade transcendente, aquilo que vai lhe libertar, vai expandir a sua consciência. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta e o objetivo desse vídeo é te trazer clareza sobre quem você é e o quanto pode transformar a sua vida a compreensão, a clareza de que os seus pensamentos são uma ferramenta, de que todo o conhecimento que você adquiriu até aqui, todas as experiências, todos os traumas, tudo que você acabou se identificando, pode se tornar uma ferramenta para você utilizar a partir daí com mais sabedoria, com mais clareza e não se perder nesse movimento de prazer e dor. Descobrir então o seu centro, descobrir um referencial interno, referencial da sua própria consciência. Nesse vídeo eu quero trazer para você então, e eu vou utilizar aqui alguns desenhos para exemplificar, para tornar mais claro até mesmo de início você entender, né, para sua mente entender do que se trata expansão de consciência, do que se trata nos dissociarmos do nosso pensamento e deixar de extrair dele a nossa identidade. Passar então a olhar de uma forma completamente nova para todas as nossas memórias, olhar de uma forma que a nossa própria mente não consegue imaginar para a nossa situação de vida e voltar a sentir o que realmente é vida e não só as histórias, narrativas, memórias, experiências, traumas que ainda podem no dia de hoje estar influenciando em como você experimenta, como você prova cada dia de sua existência. Para simplificar melhor e para a gente já ir direto ao ponto, eu vou estar fazendo um desenho, porque quando a gente é criança, a gente é como essa tela em branco aqui, ó. Como essa tela em branco que você está percebendo aqui. Somos como essa tela em branco. Mas com o passar dos anos, o que vai acontecendo conosco é, vamos adquirindo informações. Primeiro, é importante lembrar, e eu quero estar trazendo essa visão para você logo de início, que a nossa forma de compreender a vida, de compreender a nós mesmos, de trazer significados para a nossa jornada, para aquilo que você é, para o ser humano que você se tornou, foi através da copiação. A gente aprendeu a copiar, a repetir aquilo que as pessoas à nossa volta já estavam fazendo, já costumavam fazer. É assim que a gente aprende a falar, é assim que a gente aprende a andar, é assim que a gente aprende por osmose, tudo que vai construindo o nosso conhecimento, as nossas informações, as nossas memórias. É assim também que a gente cria o ego, essa visão distorcida, limitada, a visão personificada da vida. O ego nada mais é o seu falso eu, ou seja, a ideia que a gente mantém em nossa mente de acreditarmos que somos apenas uma pessoa, essa pessoa que possui uma história. Essa pessoa, essa ideia, essa imagem, isso que você olha no espelho e acredita, sou somente isso, tudo isso cria uma barreira, porque tudo isso está no limite dos seus pensamentos. E nesse primeiro desenho, eu quero mostrar para você o que são pensamentos, o que é o seu pensamento, o que é as narrativas, a voz, que na maioria das pessoas é algo que acontece automático, não percebem que existe uma voz do pensamento na própria mente. Se você já percebe, excelente. Mas vamos lá. Nós somos uma folha em branco quando a gente nasce, mas cada experiência, cada contato com as pessoas à nossa volta, a gente vai criando memórias.
Então, vamos imaginar que cada círculozinho desse seja uma memória. Então, aqui tem a memória de um acontecimento seu, né, da infância. Aqui tem outra memória que é uma, uma forma de você sorrir, de você rir. Aqui você aprende a andar e cria outra memória. Então, você tem várias memórias separadas. O que acontece na infância, e aí eu gosto muito de trazer essa versão de que quando somos crianças, a gente sim está em uma consciência mais livre. A gente é como se estivéssemos vivendo uma consciência mais desperta, mais conectada com o momento presente. Por quê? Olhe primeiro para essa cena que você está percebendo aqui. Tem várias memórias, mas o que existe entre essas memórias? Existe um certo espaço. Esse espaço permite com que entre um pensamento e outro, entre uma memória e outra, entre aquilo que você pode pensar sobre a vida, que aqui, né, muitas dessas memórias já são utilizadas com imaginação, você já consegue imaginar coisas, dessas memórias aqui você já consegue criar, e aí está a capacidade da criança de criar eventos, situações na sua mente para criar brincadeiras, criar situações que apenas divertem a criança. E é por isso que a criança, ela tem, de certo modo, uma capacidade muito maior do que a maioria dos seres humanos de serem criativas. Justamente por quê? Porque existe esse espaço que permite com que aconteça a criação, permite com que aconteça a alegria, permite com que aconteça uma simplicidade e um entusiasmo que não vem do que a criança é. Eu quero que você grave principalmente isso. Esses círculos aqui é o que você criou durante a vida. É o que foi, de certo modo, adquirido por você. Mas existe algo na na vida que você é, que sempre esteve com você, desde quando você era bebê, algo que não está relacionado ao conhecimento intelectual, não está relacionado a tudo que você pode pensar, lembrar. É algo que está na vida. É algo que conecta você com uma sabedoria, com uma inteligência que não é minha, não é sua. Poderíamos dizer que é dessa inteligência divina que há em tudo, que há na existência. Isso poderíamos dizer que é de Deus. Mas Deus está tão personificado também, né, tão traduzido em um ser humano que a gente acaba já não percebendo que Deus está em tudo e em todos e é essa inteligência que também nos habita. Vamos lá. O que acontece com cada memória dessa? Elas se conectam. E aqui, nessa conexão aqui, eu posso, vamos chamar de caminhos neurais. Cada caminhozinho desse daqui é um caminho neural. Eles se conectam e eles estão conectados entre si. Eu vou fazer esse desenho basicamente bem ilustrativo para você imaginar o que é cada pensamento. Eles estão conectados. E eu não treinei esse desenho, tá, pessoal? Eu só estou fazendo de acordo com o que está surgindo agora, porque é a forma, talvez, para exemplificar, para trazer para o mundo visual aquilo que está apenas na nossa mente, que a gente não consegue, muitas vezes, traduzir realmente em palavras. Mas imagine isso aqui, é a sua mente trabalhando. Ela tem vários caminhos neurais que conectam uma ideia à outra. Eu vou botar uma cor diferente aqui para você, para a gente exemplificar. Essa aqui são as memórias, ou seja, é o campo onde você utiliza essas memórias aqui,
e tem muitas, né, aqui é só um exemplo, é a sua base de referência, muito provavelmente hoje, para você extrair aquilo que você quer imaginar, aquilo que você quer pensar, e isso está acontecendo no modo muito automático. O que você vê de diferente aqui, nesse desenho, do inicial? O que você percebe aqui que já não existe mais nesse fluxo de pensamento? O que já não existe mais? O que está, o que nos chama muito, o que está chamando a atenção para você que já não existe mais aqui do primeiro desenho lá quando a gente ainda era criança? O que não existe mais? Não existe mais espaço entre uma um pensamento e outro. Vou tirar esses para não confundir. Não existe mais o espaço lá inicial. Lembra que eu comentei que existiam espaços aqui entre um pensamento e outro, existiam momentos de alegria, de simplicidade, de leveza, que já não vinha da vida, não vinha da situação de vida. E aqui eu quero já trazer uma referência exatamente assim, ó. Pense que tudo isso aqui que está conectado cria a sua visão de mundo. Então tudo isso aqui está realmente sem espaço, conectado, e isso está criando então o seu entendimento de que o que você é o que você tem, né? É a sua casa, o seu carro. Nossa, que carro muito feio. Mas tudo bem. Isso aqui é o seu trabalho. Tudo isso está conectado em memórias, em conexões neurais que vão criando para você então a realidade que você percebe hoje através dos seus pensamentos. Tudo isso cria uma ideia de que o que você é está relacionado a tudo que você tem, tudo aquilo que você vê. E o que você vê está sendo, de certo modo, deturpado por essas conexões neurais, por essas memórias, por essa imaginação. Bom, eu comecei esse vídeo falando que nosso pensamento ele é uma ferramenta. E aqui está a ferramenta. Eu trouxe esse simples desenho aqui para você perceber ou dar uma simples forma, né, para o que acontece dentro da nossa mente. E isso, pessoal, é baseado já em muitos estudos também da neurociência. Eu estou fazendo uma pós em física da consciência, em neurociência, né, e física da consciência. E esses caminhos neurais é como se fosse realmente conexões que a gente utiliza. Mas o que eu quero chamar a atenção para você agora é que não existe espaço. Você acorda e já tchuf, começa um pensamento. E um pensamento liga no outro, e um liga no outro, e nisso você vira esse emaranhado de pensamentos, de memórias, de imaginação, e você já não sabe mais o que é realidade, o que é pensamento, o que não é. Expandir a consciência nada mais é do que você começar a criar espaço. Opa, você criar espaço entre as suas memórias, entre as suas imaginações. Esse espaço faz com que você agora, com todo esse conhecimento, com toda essa ferramenta que você construiu e adquiriu durante a vida, já não use apenas como referência as memórias. Muito da expansão de consciência não é algo que a gente consiga traduzir em palavras. Você talvez já ouviu isso, né? Chega uma parte da nossa jornada que a gente não consegue traduzir em palavras. Mas por que não vai conseguir traduzir em palavras? Porque o que eu vou dizer agora para você vai totalmente contra aquilo que você aprendeu a utilizar como referência, mesmo que no modo automático. Lembra que de início você utilizava, ou até agora você pode estar utilizando,
essas bases aqui. Deixa eu apagar esse para não ficar tão bagunçado esse desenho. Lembra que isso aqui, as suas memórias eram suas bases de referência. Mas quando a gente começa a criar espaço, quando a gente começa a abrir espaço entre as nossas memórias, o que acontece é que você desenvolveu agora um observador. Esse observador, ele é algo silencioso, ele é amplo, ele é como se você agora já não olhasse para a realidade através dessas conexões. Essas conexões aqui criam um filtro que você olha através delas. Agora você acaba criando um outro observador. O que é esse observador? É a consciência jogando luz nas suas memórias, na sua imaginação, jogando luz naquilo que está acontecendo nas suas conexões e, com isso, abrindo espaço. Espaço que lhe traz vida, lhe traz frescor, lhe traz uma percepção mais clara. Faz com que você saia desse emaranhado que muitas vezes a gente não percebe que está perdido. Por quê? Porque não existe clareza, não existe espaço. Existe apenas uma necessidade contínua de manter vivo essas conexões. Então, quando alguém apresenta algo completamente contra a sua forma de ver a vida, de ver a si mesmo, talvez como um desenho maluco como esse, na maioria das vezes, o que que a sua mente vai lhe dizer? Não, isso não existe. Isso é historinha. Eu preciso é de fé, eu preciso é de Deus. Não, você precisa juntar a fé e Deus com essa compreensão. Compreensão de que o que você precisa é de espaço. Com o passar do tempo, e essa é, na verdade, a nossa jornada, né? Eu vou fazer agora um outro desenho rapidamente aqui, para você entender rapidamente. A nossa jornada aqui é basicamente uma jornada que se torna uma ponte. Uma ponte. Qual que é essa ponte? Aqui você é uma criança que não tem conhecimento, não tem essa ferramenta aqui desenvolvida. Então você precisa subir na escada da vida. O que acontece? Vamos fazer de conta que isso aqui é uma ponte. Aqui não necessariamente você está descendo, né? Eu só fiz a ponte para representar como se fosse uma ponte realmente. Aqui é quando você já tem aquelas conexões prontas, mas agora você precisa elevar o seu conhecimento sobre si, expandir a sua consciência. E expandir a sua consciência é sobre você já não se identificar somente com esse processo aqui de pensar. É você ir mais fundo. Mais fundo aonde? Na consciência. Mas para ir mais fundo, você precisa passar a observar. E esse talvez seja a parte mais importante desse vídeo, porque é a parte onde você traz para a realidade toda essa teoria. Você precisa passar a observar a sua própria mente. A sua mente que está cheia de conexões neurais, cheio de não tem intervalo realmente. Falta espaço, falta intervalo, falta silêncio para você perceber o quanto é uma ilusão estarmos mantendo conectados um pensamento no outro sem nenhum espaço. Então, o ponto mais importante ou uma grande virada de chave inicial da expansão de consciência é você passar a observar os seus pensamentos. Você parar e ficar atento. O que eu acabei de pensar agora?
e observar, né, lembrar daquilo que você pensou e observar aquilo que está surgindo na sua mente agora. Qual será o próximo pensamento? Ficar alerta, atento. É isso que a gente faz, ou talvez essa é uma das práticas também iniciais da meditação. É quando a gente fecha os nossos olhos e a gente se concentra apenas naquilo que vai surgir na nossa mente, apenas naquilo que esses caminhos neurais ali vão nos apresentar. Porque vai chegar um momento em que você observando vai se criando esse intervalo, esse pequeno espaço. E é quando você traz clareza, é quando você já não cria mais tanta tanto movimento da sua mente sem necessidade. Você vai trazendo luz, você vai clareando, você vai trazendo paz, você vai trazendo para o seu interior alegria, que já não surge mais dessas conexões, já não surge mais desse apego, já não surge mais dessa ilusão que era viver apenas conectado a isso. Por que que eu deixei esses desenhos aqui, principalmente, né, essas bolinhas que significam as memórias? Porque elas vão continuar ali. O que acontece é, esse processo agora, eu já vou fazer o desenho aqui para ficar mais simplificado para você. Só estou melhorando um pouco esse rabisco. Esse processo aqui, ó, de você sair da sua paz e lembrar de algo, né, ou precisar ir acessar uma memória. Ou você agora, através de uma memória, você criar uma imaginação, algo que você precisa criar. Imagine aqui algo que você, uma nova ideia surgindo. Todo esse processo se torna muito mais simples, mais prazeroso, porque existe justamente aqui, ó, espaço. A vida flui, porque você agora já não se apega mais a esse movimento. Olha como é muito mais fluido. Você está observando, você utiliza uma memória, mas você cria uma nova ideia. Ou você acessa um campo onde surge algo completamente novo, que não utiliza já do seu passado. Percebe a diferença de fluidez? Não tem mais aqueles rabiscos aqui. É como se ficasse tudo mais fluido. Eu estou fazendo dessa forma para você entender visualmente algo que acontece apenas na nossa mente. E talvez você não perceba, obviamente, não há como perceber que na nossa mente está um emaranhado de, de pensamentos, de lembranças, de dor. Mas vem cá, você consegue perceber a ansiedade que você tá? Você consegue perceber o quanto você fica estressado por algo que está acontecendo na sua situação de vida, por um comportamento de outra pessoa? Você consegue perceber isso? Isso também é autoconhecimento, isso também é autoconsciência. Você reconhecer, poxa, olha o estado que eu estou devido àquilo não ter saído como eu gostaria. E tudo isso faz com que você viva nesse emaranhado de pensamento. Comece a observar a sua mente, faça essa prática diária de você parar e apenas tomar consciência, é apenas você ver, não significa que você tem que mudar o pensamento, não significa que você tem que mudar absolutamente nada na sua mente. Você só precisa criar esse espaço de observação. Então, quando surge esse espaço, o que acontece é que você tem uma amplitude que antes a sua própria mente não poderia lhe mostrar. Imagina, vamos voltar aqui para o desenho que você já vai entender também, de forma visual. Você era esse espaço aqui, lembra no início quando não tinha memória, certo? Mas aí você não compreendia nada sobre a vida, porque realmente, quando a gente é criança, há muita coisa que instintivamente a gente sabe. Você talvez já ouviu falar que uma criança, ela não precisa, você não precisa dizer para a criança onde é que é a boca, ela vai pegar um alimento, ela vai colocar na boca de forma muito, né, é como se fosse a inteligência da vida agindo ali.
Só que de início, a gente é somente, vamos dizer que esse espaço em branco aqui, ó, parte de baixo. Mas é a consciência sem realmente é como se fosse uma consciência inconsciente. Você é consciência, você tem espaço, você tem a liberdade de criar, de viver, de apenas viver o agora. Você tem essa liberdade, mas ao mesmo tempo você não tem ainda as ferramentas para tornar essa consciência consciente. Existe até uma forma de a gente explicar isso, porque a gente vem como consciência inconsciente. O que que significa? Consciência é aquela possibilidade infinita da vida. Um bebê, ele carrega uma inteligência infinita porque nele ali está a vida, algo que transcende nossos pensamentos, algo que não está no mundo da forma apenas. É como se ali tivesse uma alma muito pura, pura de informações, pura de é a consciência, mas ele não sabe que é consciência. O nosso processo da vida faz com que a gente se identifique e crie esse ego, esse eu separado da própria vida em si. Por que que está separado da vida? Voltamos aqui para o desenho, porque você vê que para essas conexões aqui, ó, que eu fiz o desenho antes e que estava tudo aqui no emaranhado, tudo conectado, não existe a parte de baixo. A parte de baixo aqui, ó, ela está esquecida. Essa parte de baixo, e a parte de baixo eu poderia dizer que é a parte mais profunda nossa, passa a existir quando fizemos o quê? Saímos desse modo acelerado de pensar, saímos desse turbilhão aqui de pensamentos que não param. Por isso que o pensamento ele é algo compulsivo, por isso que o pensamento ele é algo automático, reativo, porque não existe espaço de você escolher uma nova resposta. Existe apenas uma resposta já pronta que você busca nessa mesma base aqui, que é a sua memória. E aqui tem uma como se fosse uma fronteira, cria-se aqui, ó, uma barreira psicológica completamente onde você já não usa mais esse referencial interno. Esse referencial interno todos nós temos, mas poucos estão conscientes de que ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser permitido, ele precisa ser expandido. E como que ele se expande, como que ele se torna real na nossa vida quando a gente passa a observar esse processo aqui, e essa observação, ela traz luz, traz espaço, traz consciência. Então, consciência não é algo, não é uma nova memória, não é um novo cérebro que você vai ganhar. A consciência, eu fiz esse desenho aqui muito simples, mas a consciência é o que engloba tudo isso. A consciência é o que está por baixo de tudo isso, por baixo de todo o barulho. Por isso que para você silenciar os seus pensamentos, você não tem como controlar os seus pensamentos. Você tem que apenas aprender a arte da auto-observação. Essa arte da observação vai limpando novamente tudo que aconteceu no seu passado. Você não perde a memória, você não perde a lembrança das partes do que foi ruim, do que foi bom. Tudo isso está salvo ali, ó. Tudo isso está para você acessar no momento que você quiser, mas não é mais acessado de forma tão involuntária, tão automática. Por quê? Porque agora você percebe que você é a consciência por baixo de todo o barulho. Você é a vida que observa tudo isso que está acontecendo na sua mente, tudo isso que está acontecendo na sua situação de vida. Você é essa consciência mais ampla. A consciência aqui de início eu fiz o desenho como se fosse a folha em branco. Por quê? Porque a consciência não é o que a gente possa dar forma. O processo então de autoconhecimento, de expansão de consciência é você reconhecer que a sua jornada é sair da consciência inconsciente que você não sabia que era consciência, que era só uma vida, que era a expressão da vida, que era a expressão de Deus. Então você passar por sua jornada de identificação, de criar todas aquelas memórias, todos esses emaranhados de informações,
o que acontece, e é o nosso grande desvio de rota, o nosso grande pecado capital, né? A palavra pecado, ela já tem o significado de errar o alvo. É que a gente se identifica com esse emaranhado. E agora esquecemos que somos algo a mais. É como você visualizar um lago, né? Um lago, ele tem a superfície onde pode bater o vento, pode ter os movimentos da água, daquilo que está na superfície, movimentando sempre a água do lago, mas existe a profundeza desse lago, onde a água está sempre tranquila. A superfície também é o lago, mas a profundidade também é o lago, e você esquece dessa profundidade que é a sua consciência. Essa profundidade ele traz calma, tranquilidade no caos. Por quê? Porque você já não se identifica mais somente com o caos da sua mente. Você percebe que a sua própria mente é uma ferramenta. E isso faz com que a gente consiga olhar para nossos problemas, nossos desafios de uma forma completamente nova. Olhar para nós mesmos. Então, não somos pensamentos porque não somos apenas essa conexão. Somos também algo sem forma. Somos também algo que podemos chamar de não manifesto, não manifestado. Você também é a observação silenciosa. Mas para existir esse silêncio, precisa existir essa desconexão, essa desidentificação com os pensamentos. E mais cedo ou mais tarde, essa questão surge na sua mente. A questão de, se eu não sou então os pensamentos, aquilo que eu penso sobre mim, se eu não sou aquilo que eu estou pensando sobre o meu passado, se eu não sou somente essa pessoa que viveu tudo isso, se eu não sou o que a minha mente consegue me mostrar, o que eu sou? E aí você tem uma pergunta mais profunda que vai surgir em algum momento. Quem é esse que observa então aquilo que eu acreditava ser? Quem é esse que observa o movimento da própria mente? Porque se a mente está mostrando aquilo que você é, mas você não é a mente, você não é todas essas memórias apenas. Você não é apenas conceito, apenas narrativa. Você é aquilo que é mais real, a consciência, a presença. Se você deseja ir além, compreender um pouco mais a fundo, ou até mesmo colocar em prática essa observação e aprender a arte da autoobservação, eu vou deixar um link nesse vídeo aqui abaixo, na descrição, um link onde você vai poder ter mais informações sobre como eu posso lhe ajudar, com a consultoria individual, com algum curso, algum treinamento que vai estar disponível ali nesse link, independente do momento que você vai estar assistindo esse vídeo. Honro e agradeço a sua atenção. Até um próximo vídeo, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.